Fala, família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso gigante clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise rápida, uma análise pós-jogo desse empate em 1-1 contra o Palmeiras, fora de casa no Allianz Parque, partida válida aí pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi adiada ali porque o Palmeiras estava na final do Campeonato Paulista, né? E a partida aconteceu hoje. E essa partida foi importante para o Vasco, a gente vai trazer mais detalhes aí no decorrer do vídeo, mas antes de tudo, antes da gente partir para os detalhes, quero te pedir aí para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se gostar do vídeo deixa o like, se puder também compartilhe com mais amigos vascaínos, beleza? Então, depois da vinheta a gente fala um pouco mais do que foi esse jogo hoje, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, de 2020, que vai acabar em 2021. Não sai daí, depois da vinheta. Então seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, você que está vindo aqui pela primeira vez, quero te agradecer pela presença. Se puder se inscrever, deixar o like, compartilhar, vai ser importante aqui para o canal. Vamos, sem mais delongas, falar sobre esse jogo de hoje. Quero te falar, você que vai assistir amanhã ao vídeo, né? Que tradicionalmente a gente faz as lives aí do Café com Gigante na manhã seguinte, né? 6h40, 6h30, a gente abre ao vivo ali a nossa live, mas infelizmente eu estou numa viagem a trabalho, não tenho como fazer amanhã de manhã cedo, e a gente vai fazer o vídeo logo hoje para você assistir e deixar sua opinião, né? Para saber se concorda com a nossa análise, né? Então vamos falar um pouquinho do que foi essa partida de hoje. Uma partida em que o Vasco entrou em campo com algumas alterações, né? O time foi escalado ali com o Fernando Miguel, com o Léo Matos, Marcelo Alves e o Ricardo Graça no lugar do Castanho. Depois o Luxemburgo explicou que poupou o jogador, é um jogador que se desgastou bastante contra o Atlético Mineiro, já tem uma certa idade, ele resolveu poupar porque a gente vai ter uma partida em casa, né, no domingo contra o Bahia, um jogo decisivo, um confronto direto. E o Luxemburgo decidiu assim por poupá-lo, assim como fez com o Benítez, né, para ter o jogador um pouco mais recuperado diante do Bahia. Na lateral esquerda o Henrique, lá no meio campo o Bruno Gomes e o Léo Gil, ali na frente, né, um pouco mais ofensivo o Benítez, junto com o Thales Magno, Pikachu e Germancano. Uma escalação que sofreu poucas alterações, né? A única alteração foi o Castanho em relação ao jogo passado. Já o Palmeiras bastante reserva, né? Apenas ali o Felipe Melo no time principal, né? E não me lembro bem agora que foi a escalação do Palmeiras, mas o Palmeiras bastante reserva, né? Um time bastante alterado aí, mas que dificultou o jogo. O Palmeiras é um time agudo, um time que ao tempo todo que pegava na bola buscava o gol, né? Foi assim durante todo o duelo contra o Vasco da Gama, fazendo valer o fator casa, abriu o placar, né? Achei que ali no gol do Palmeiras o Ricardo Graça demorou a se recompor ali pelo lado esquerdo. O Henrique, por exemplo, não estava na posição para poder fazer realmente ali dificultar para o atacante palmeirense, né, ali pela esquerda, e acabou que o atacante palmeirense fez o gol 1-0. O Vasco até que tinha começado a partida bem, né, oscilando ali entre aceitar a pressão do Palmeiras e sair no contra-ataque. Algumas chances ali o Vasco criou durante a partida no primeiro tempo, mas quem abre o placar é o Palmeiras, né? Depois do gol, o Vasco começou a se importar um pouco mais com as ações ofensivas, passou a pressionar um pouco mais o Palmeiras. Claro, sofreu alguns contragolpes, né? Mas numa bela cobrança de falta, o Benítez acerta um chutaço. E há muito tempo, né, que a gente não via gols do Vasco de falta. Acho que, pelo que eu me recordo aqui, né, os últimos gols do Vasco foi ali na época em que o Nenê jogava como meia do Vasco, né, e fazia vários gols de falta, né? Sempre que tinha uma cobrança de falta, a gente ficava naquela expectativa. Agora o Nenê vai guardar. E quase sempre era gol, né? Ou de repente quase sempre se rolava uma assistência. Daí em diante o Vasco começou a participar mais do jogo. No segundo tempo, o Vasco, diferentemente do que acontecia antes da chegada do Luxemburgo, o Vasco começou, né, a também jogar um pouco mais no segundo tempo, né? Essa questão física passou a pesar menos. Eu senti isso no jogo contra o Atlético Mineiro e já melhorou bastante no jogo contra o Palmeiras, né? Aí, olhando pelo lado
coletivo, o time passou a jogar um pouco mais no segundo tempo, né? Com algumas alterações, o time melhorou, né? A entrada do Peck para mim foi primordial. Acho que o Peck, das substituições que o Luxemburgo fez, colocou o Vinícius, né? Colocou o Peck. Dessas substituições que o Luxemburgo fez, para mim, a do Peck foi a melhor. O Carlinhos entrou até bem, né? Participou de algumas jogadas, mas para mim o Carlinhos é um jogador muito mediano. Agora o Peck realmente entrou e incendiou a partida. O Vasco já tinha ali no segundo tempo, né? Um pouco menos de ofensividade ali com o Thales Magno, né? Que a meu ver não fez uma das partidas interessantes como vinha fazendo, né? Desde que o Luxemburgo chegou. E o Pikachu também, apesar de ter sido um jogador que cresceu bastante com a chegada do professor Luxemburgo, nessa partida contra o Palmeiras achou um pouco apagado, né? E aí o Peck entra, movimenta bastante o ataque, quase marca um gol, né? Quase dava uma assistência ali para o Vinícius, que também, num cruzamento feito pelo Peck, o Vinícius entra, né, tentando finalizar, mas acaba sendo atrapalhado pelo defensor do Palmeiras. E o Vasco sai de campo, né, com um resultado importantíssimo. 1-1 é um resultado que chega a ser até amargo para a torcida, porque esperava, quem sabe, contra um time reserva do Palmeiras ganhar o jogo, mas não pode desmerecer um empate. Com esse empate, o Vasco abre 4 pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro time ali da zona de rebaixamento na 17ª colocação, e o Bahia tem um jogo atrasado, né? O Bahia tem um jogo aí contra o Corinthians, e muito provavelmente a gente acredita que o Corinthians vai dificultar para o Bahia, né? O Corinthians que tem tentado buscar vaga aí na pré-Libertadores, de repente o Corinthians pode dificultar o caminho aí do Bahia e nos colocar, né, nessa condição de 4 pontos de diferença para o time baiano, né? Importante vitória, acho que o comportamento do time já é outro com o Luxemburgo, são 6 jogos, né? 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 44% de aproveitamento nessa passagem do Luxemburgo, nessa segunda passagem do Luxemburgo pelo Vasco, e acho que isso é importante para que o time continue caminhando aí, né, a passos largos para se manter na primeira divisão. Se a gente ganha do Bahia, por exemplo, nós vamos ali a 39 pontos, né? E com 39 pontos, eu acho que a gente fica a uma vitória apenas, restando aí 6 partidas, a gente ficaria aí a uma vitória apenas de garantir o Vasco na primeira divisão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você gostou, compartilha, se inscreva. Quer ajudar o canal? Pode se tornar membro aqui, ó. Clica aqui nesse botãozinho, seja membro e venha ajudar o canal. E participar do grupo de WhatsApp de membros, também tem descontos em produtos oficiais aqui do canal. Vale muito a pena. Então, conto com tua inscrição e com teu like. Se quiser ajudar, vem aqui no botãozinho seja membro, participar da nossa família de membros aqui do canal Sociedade Malta, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais.